Esse aqui vai ser o meu jargão, tá, pessoas? Aqui é em agradecimento. Essa aqui é uma referência em agradecimento a vocês por permitir que eu entre aí na sua casa, no seu celular, na sua Smart TV, no seu tablet, no seu computador, enfim. Então aqui é um agradecimento desde já, tá bom? Pessoas, vamos começar então a nossa matéria. Vamos lá. Temos só 8 encontros. Eu gostaria tanto que tivessem mais encontros. Sabe por quê? Eu sei que muitos têm dificuldades com matemática, não lembram, não teve uma matemática legal nos ensinos de base, né, fundamental e médio, enfim. E aí, muitos chegam no curso profissionalizante e têm dificuldade com isso, né? Tem dificuldade com a matemática. Eu tinha dificuldade com a matemática, né? E aí, o que acontece? Só 8 encontrozinhos, sendo que 2 deles são prova e aí não tem matéria. 6 encontros para nós aprendermos e raciocinar matemática, tudo que nós não aprendemos no ensino médio, fundamental. Mas vai dar tudo certo, fiquem tranquilos que o que é proposto da nossa grade de estudo, o que está no nosso plano de aula, eu vou levar sim, de modo que vocês absorvam. Fiquem tranquilos, tá bom? Pessoas, nós vamos começar aqui com frações. Professor do céu, frações, eu nem lembro de frações. Por isso nós vamos começar com a base. Nós vamos começar realmente de uma maneira bem lúdica, bem tranquila. Lúdica é que nós vamos aprender de um modo bem imaginário, com desenho. Vocês vão ver que você irá conseguir absorver isso tranquilamente. Tranquilamente. Fiquem tranquilos, tá? A informação vai ser bem tranquila. Olha só, várias vezes eu estou repetindo a palavra tranquilo, porque vai ser de boa, vai ser suave, como falam por aí, né? Popularmente, tá bom? Vamos começar com frações bem da base. Descobrir o que é fração, como funciona cada fração, o que cada número representa e o que ele faz e o porquê existe fração. Frações, pessoas, foi descoberto antes de Cristo pelos egípcios, tá bom? Eles tinham a necessidade de fracionar algumas coisas, isso na época em terreno, tá bom? Ele sabia contar, era bem assim, por exemplo. Então ele tinha as ovelhas lá, por exemplo, e aí tinha um curral. Saiu uma ovelha, ele pegava uma pedra. Saía outra ovelha, ele pegava outra pedra. E aí ele tinha aquele montante de pedra e sabia quantas ovelhas ele tem. Na hora de trazer as ovelhas de volta, era isso. Entrou uma, ele tirava uma pedra. E assim eles faziam a contagem deles. Era tranquilo. E aí surgiu a necessidade de um número, do número. Só que, né, aí aprendeu que 1, 2, 3, aí são os números naturais, não é verdade? Só que essas ovelhas ficavam dentro de um espaço, dentro de um curral, dentro de um pasto, ok? Bingo! Só que aí você tinha o seu vizinho, tinha um outro vizinho que também criava, era vaca, boi, tinha outro vizinho que criava carneiro. E havia a necessidade de demarcar esse terreno. Olha, isso aqui é meu, isso aqui lá é seu. E como que a gente conta terreno? Né? Imagine 2 irmãos que herdou de um pai um determinado terreno. Como conta um terreno? Eu preciso dividir esse terreno em 2. Metade para mim, metade para o meu irmão. E aí surgiu a necessidade de dividir, de demarcar um terreno. Olha, então o terreno é esse. Esse pedacinho é seu, esse pedacinho é meu, esse pedacinho. Mas espera aí, você está ficando com uma parte maior que a minha? Eu? Claro que não. Ficou louco? Tá me tirando? Bom, então, para não dar briga, foi aonde inventaram, aonde surgiu a fração.
A fração nada mais é do que dividir em partes iguais. Tá vendo? Agora tá certo com a fração, né? Agora está. Agora tudo bem. Foi dividido de maneira correta. Se não... Entenderam, pessoas? Frações existem desde do calendário antes do nascimento do Cristo, né? Tem o calendário cristão, que é após, né, a vinda do Cristo, enfim, dependendo de cada religião, e também antes de Cristo, né? Frações existem antes de Cristo, bem lá atrás, criado pelos egípcios, quando houve a necessidade de dividir terreno, de dividir depois fronteiras, países, estados, municípios, olha só. E aí se usa frações para uma série de coisas, tá certo? E aí nós vamos aprender aqui também frações, tá bom? E vamos aplicar ela na enfermagem. Professor, como que a gente usa fração na enfermagem? Nunca imaginei isso. Você vai ver. Por exemplo, nós vamos começar com a base, mas imagine um comprimido. E você tem que dividir esse comprimido no meio. Metade de um comprimido, um meio, é uma fração. Um terço de um comprimido, 4 quartos de um comprimido. O médico falou para você assim, querido, vem cá, é um bebezinho ali, precisa dar 1/3 desse comprimido. É fração. Usa-se fração para uma série de coisas. Nós da enfermagem seremos desse modo aí, de vários modos, mas um deles é este, tá bom? Então, vem comigo. Anotem aí a aula, acompanhe, pause. Olha só que beleza. Agora você tem a oportunidade de pausar, de voltar, de escrever. Façam a sua anotação para você estudar, para você guardar, tá bom? E bem suave. Vem comigo.